gente, tudo certinho? Eu sou a Mariana e está começando mais um Multiclube. Eu sempre quis saber por que a natureza é uma... Mãe! Você não? Dando uma força para a natureza. É uma representação. A natureza é a terra fértil que nos alimenta. São os rios que nos oferecem água. É da natureza que retiramos riquezas e tudo que nos mantém vivos e protegidos. Pois é, nem tudo são flores na nossa relação com a natureza, né? Exploramos em excesso, devastamos, poluímos, destruímos, matamos. Atrapalhamos tanto o equilíbrio natural que estamos provocando grandes mudanças climáticas. Por isso, precisamos compensar, né? Consertar essa bagunça enquanto ainda temos tempo. Começando por entender o que anda acontecendo com o clima. Esta estrutura metálica fica no meio da Amazônia e custou 26 milhões de reais. São 325 metros, apenas um a menos do que a Torre Eiffel. É o mais alto observatório climático do mundo e faz parte de um projeto de cooperação científica entre os governos do Brasil e da Alemanha. A altura permite analisar a interação da selva e a atmosfera em um raio de 1000 metros. As florestas tropicais contribuem para o controle do clima porque atuam como uma espécie de pulmões do planeta. Com o aumento das emissões de gases do efeito estufa durante a segunda metade do século XX, os cientistas estão se perguntando o que acontece na selva com o excesso de CO2. Com essa torre, nós vamos entender melhor qual é o papel da Amazônia, pelo menos essas regiões de floresta terra firme, no clima. No clima local, mas isso tem uma repercussão para o clima global. O Observatório Torre Alta da Amazônia está localizado no meio da reserva ecológica de Uatumã, a 350 quilômetros de Manaus. Apesar de já ter sido inaugurado, ainda não está em funcionamento. A expectativa é de que alguns instrumentos sejam instalados para uma pesquisa com previsão de 30 anos. Os resultados podem ajudar a entender melhor o futuro da Terra. Conhecer o problema já é um começo, mas tem que mudar o jeito de explorar as florestas, por exemplo. Não, gente, não dá mais para devastar tudo e ficar por isso mesmo. Não dá. Estado do Pará, norte do Brasil. Nesta ilha chamada de Combu, um grupo de mulheres prepara as amêndoas de cacau. Depois de descascadas, elas são moídas. A pasta é colocada em uma folha do cacaueiro. Não é exatamente o chocolate que conhecemos, mas Dona Nena garante que é delicioso. Já era uma receita de família, né? Era meus pais faziam, meu sogro fazia também. E só não era comercializado dessa forma. Aqui nós comercializávamos só as amêndoas. Então eu comecei a levar para o mercado, a comercializar dessa forma. O cacau está se tornando uma alternativa de renda para produtores do Pará e, ao mesmo tempo, uma estratégia para preservar a floresta, já que a espécie cresce na sombra de outras árvores nativas. Hoje, o cacau é considerado no Brasil como uma grande alternativa de fazer o reflorestamento ou a conservação de floresta, ao mesmo tempo que se gera renda. Uma renda muito interessante, principalmente para a agricultura familiar, porque o cacau está com um preço muito bom. O Pará é o segundo maior estado produtor de cacau do país. O estado fica atrás apenas da Bahia e vem se consolidando como uma importante representação no mercado internacional de chocolate e amêndoas de cacau selecionado. Prova disso é o sucesso da terceira edição do Festival Internacional do Chocolate e Cacau da Amazônia. A partir da experiência, no nosso caso do festival, que nós não tínhamos praticamente nenhuma marca de chocolate de origem, e hoje temos mais de 20, 7 anos depois. No Pará, que tínhamos uma, hoje já são 5 sendo lançadas. A gente percebe que é um movimento que já atinge outros locais do Brasil que querem trabalhar com chocolate de origem, com alto teor de cacau, comprando cacau daqui, comprando cacau da Bahia. Então isso é um fenômeno. Pelo jeito, todo mundo aqui sai ganhando. O produtor, os comerciantes e principalmente o meio ambiente. O mundo agradece. As mudanças climáticas afetam não só a nossa vida, mexem também diretamente com a própria natureza. Claro, tem cientista que foi parar no Ártico para estudar os impactos dessas mudanças na biodiversidade. Trabalhando dia e noite sob temperaturas polares, cientistas enviam uma sonda para colher amostras das profundezas do Oceano Ártico. Uma corrida contra o tempo para descobrir segredos do menor oceano e menos estudado do mundo. The water
Toda a água está sendo analisada na tentativa de encontrar qualquer rastro de metal, como por exemplo ferro, magnésio, alumínio e isótopos. A cada verão, o navio quebra-gelo Amundsen atua como um laboratório flutuante com cerca de 40 cientistas. O trabalho deles se estende até o Polo Norte. As mudanças no Ártico influenciam as regiões além do Ártico e afetam particularmente o norte do Atlântico, possivelmente todo o oceano. O derretimento das calotas polares reduz a salinidade dos oceanos do mundo. O fenômeno poderia alterar a movimentação e as correntes de água fria e quente entre os polos e o Equador, potencialmente dificultando a vida na Terra. Para entender melhor a situação, Nathalie usa amostras de gelo para medir sua composição salina. Estudamos a mudança na espessura das diferentes camadas de gelo. A partir desses estudos, os cientistas fazem um alerta. O topo do mundo esquentou em 3 graus desde o início da era industrial. Um ritmo que deve ser mantido se nada for feito para reter as mudanças climáticas. O aquecimento global é uma realidade e é claro que afeta diretamente a vida nas cidades. O assunto é tão importante que a Multirio fez uma série chamada Rio Resiliente. Que calor! Resiliência é a capacidade de um objeto recuperar seu estado natural, mesmo depois de passar por uma grande pressão. Tipo um bambu, que a gente dobra, mas não se quebra. Pois a ideia é mostrar como o Rio de Janeiro e outras cidades pelo mundo enfrentam os desastres causados pelo clima. É sinistro. Vai lá no portal da Multirio e procura a série Rio Resiliente. Vai! E se nós precisamos nos adaptar às novas temperaturas, imaginem os animais. É a velha lei de Darwin. O mais bem adaptado é o que sobrevive. Por todo lugar, os animais vêm procurando se adequar às mudanças no clima, até na Antártida. Uma equipe de pesquisadores australianos começou uma visita à Antártica com um objetivo principal. O grupo pretende escavar o solo e o gelo à procura de antigos rastros de excrementos de pinguins. Com o material, os cientistas pretendem entender como mudou a alimentação dessas aves aquáticas e como a mudança pode afetar a exploração da indústria de pesca da região. Os organizadores da exploração dizem que a pesquisa é pioneira e que deve facilitar a compreensão também do aquecimento global. Vocês não vão acreditar no que um grupo de japoneses aprontou. Olha só que ferramentas eles começaram a utilizar para cuidar dos jardins do condomínio onde moram. Gente, japonês é tudo de bom. Estas cabras cumprem uma função básica, porém importante no Japão: aparar a grama. Um condomínio no subúrbio de Tóquio decidiu substituir os cortadores barulhentos por cabras, por considerarem a opção mais natural. 4 animais foram mobilizados para comer o pasto e ajudar a embelezar os jardins do complexo. Os moradores apoiaram a ideia. Agora os responsáveis esperam a decisão de uma audiência iniciada em setembro para endossar a proposta. Se for aprovada, novas cabras vão estar disponíveis para que os japoneses mantenham suas propriedades sempre bem apresentadas. E falando em jardins, existe um movimento crescente nas grandes cidades para recuperar e expandir as áreas verdes. Essa coisa de selva de pedra já deu, né? Viva o verde! Inspirado no Corredor Verde de Paris, o parque se estende por quase 2,5 km do lado oeste da ilha de Manhattan. Do local é possível ter uma vista privilegiada das belezas características da cidade, como os arranha-céus e o rio Hudson. A antiga linha de trem que estava condenada à demolição acabou se tornando um dos pontos mais visitados de Nova York. Este ano esperamos receber 5 milhões de visitantes, mais do que a Estátua da Liberdade. Isso é fantástico.
O parque conta com 300 espécies de plantas e funciona das 7 da manhã às 11 da noite durante o verão, com entrada gratuita. Este oásis verde em meio à selva de concreto é usado para caminhadas, conversas e para observar a movimentação da cidade que nunca dorme. É bom ver que há pessoas que se importam e fazem um esforço para preservar este lugar de uma forma incrível. O projeto demorou 10 anos para ser concluído. Aumentar as áreas verdes na cidade só faz bem, sabia? Melhora a qualidade do ar, ajuda a manter a temperatura mais amena no verão, melhora a absorção da água das chuvas pelo solo. E vamos combinar que deixa a paisagem bem mais bonita. Tudo isso impacta diretamente a nossa saúde e o nosso humor também. Falei? Até a próxima, Multiclubers! A dica de hoje é para quem gosta de plantas. Que tal criar um jardim suspenso dentro de casa? Não precisa de muito espaço e é simples de fazer e de cuidar. Você deve juntar algumas garrafas PET, uma camiseta de malha velha, tesoura, tinta, pincel, terra e sementes, ou mesmo pequenas mudas de plantas. Corte as garrafas PET para aproveitar a base, criando pequenos vasinhos com elas. Pinte do jeito que você quiser. Corte a camiseta em 8 tiras de pano. Depois, puxe bem a malha para esticar. Para unir as tiras, dê um nó em uma das extremidades, deixando um pouco de tecido para enfeitar a base do vaso. Daí, é só começar a trançar. Separe as tiras em 4 pares. Dê um nó em cada par com 3 dedos de distância da extremidade. Separe as tiras e forme novos pares. Dê mais nós como uma rede. Repita mais uma vez o processo. E é só isso. Esse suporte trançado, chamado macramê, está pronto. Daí, é só colocar a terra e as sementes no vasinho, firmá-lo dentro do macramê e pendurá-lo. Não ficou bonitinho?